Aleluia! Jesus é o Senhor. Deus é soberano. E essa soberania é que nos alegra, que nós não somos nada diante de um Deus Todo-Poderoso. Evangelho de João fala assim: no princípio era o Verbo. Que a gente fala princípio, mas na verdade é a palavra que o ser humano tem para dar. Mas era como se fosse Deus, né? Era Deus. Só havia Deus eternamente. Deus desfrutando de si mesmo. Pela eternidade, Deus estava lá só cheio de glória. Até um dia que Ele resolveu criar, né, os céus e a terra, depois nos criar. E dizer assim: não dá para ficar com isso para mim só. Eu vou ter que dividir. E aí Ele divide com todos os seres humanos. Infelizmente a humanidade cai, mas depois novamente Ele restaura no Senhor. E graças a Deus, nessa manhã, estivemos aqui nesse sentido, adorando e louvando ao Senhor por tudo que Ele fez por nós ali no Calvário. Uma obra que só Ele poderia fazer, nenhum de nós poderia fazer, e o Senhor fez por nós. E só temos que agradecer ao Senhor, não a nós, mas ao nome do Senhor, dai glória. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar aqui nessa ação. Obrigado porque, embora muitos, somos um só corpo, Senhor. Em adoração, pessoa, Tu és de fato maravilhoso, Senhor. Que o Senhor possa nos falar nessa manhã, nos dar entendimento, que toda glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor. Como já foi falado hoje, a nós cabe apenas o corar da vergonha. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios 4, versículo 5. Segunda Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja nossa e não de Deus. Está errado, é? Deixa eu ler de novo aqui. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja nosso e não de Deus. Eu falei 2 vezes de propósito, para ver se os irmãos estavam atentos a esse fator fundamental da vida cristã. A excelência nunca é nossa, irmão. Nós somos apenas vasos de barro. Toda excelência pertence ao Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos de nós, seres humanos, buscam a excelência para si mesmo. E até nós, com nossa falha, buscamos a excelência em homem. A excelência é o Senhor, irmão. Nós somos apenas vasos de barros. Tem aqueles vasos mais decorados, aqueles vasos menos decorados, mas só é vaso de barro. Renato conhece bem isso, que era de Maragogipe, né? A terra do vaso de barro. Lá tem aqueles vasos ornamentais, aqueles vasos bonitos, tem aqueles que é meio assim. Tem aqueles que é vendido só para fora, que é melhor, mas tudo é vaso de barro. É como nós. Tem os vasos assim, tem outros vasos assados, mas somos vasos de barro. A excelência é do Senhor. Ninguém pode tomar a excelência do Senhor. Ele é tremendo. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Agora eu li certo.
Amém. Esse entendimento de ser apenas vaso de barro às vezes é dificultoso na vida de algumas pessoas. De entender que somos vasos de barro, que é a excelência do Senhor. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1:10. Amém? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também o da casa de Estafenas. Além deste, não me lembro que batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Os irmãos aqui em Coríntios, nessa epístola, parece que eles não tinham prestado atenção àquilo que a gente leu lá em 2 Coríntios, né, que a excelência pertence ao Senhor e não aos homens. Os irmãos aqui, por algum motivo, estavam olhando para os vasos e não para a excelência, e por esse motivo até se dividindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, e aqueles melhorzinhos dizendo que eram de Cristo. Por algum motivo os irmãos deixaram de focar os olhos no Senhor, para focar os olhos nos homens. É um grande erro que até nos dias de hoje acontece, né? Hoje em dia a gente vê aquelas pessoas que se denominam apóstolos, pastores, né? As pessoas hoje não têm nem mais nome, é pastor tal. Quando você chama até pelo nome, você é repreendido, você tem que ler a lapela e falar. E esses irmãos estavam assim, nessa divisão, escolhendo um ou outro e deixando Cristo de lado. E aqui a gente tem que ver o seguinte: graças a Deus, né, em todo lugar tem aqueles vigias que estão ali vigilantes. A gente tem que honrar aqui o pessoal ali da casa de Cloé, né? Que perceberam a situação. Os irmãos estavam lá, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Não está certo. E eles não ficaram com medo não, porque pode ser que muita gente fica com medo, não vou falar não, o que é que os irmãos vão pensar de mim? Vai dizer que eu estou entregando os irmãos, né? Mas os irmãos não tiveram medo não, os irmãos foram lá e falaram com Paulo, escreveram. E Paulo, como aquele bom acendedor, bombeiro, vem para apagar esse incêndio que estava ali prestes a começar. Tiago diz o seguinte, que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E era o que estava acontecendo aqui em Coríntios. Que se a gente começar a ler Coríntios, a gente vai ver que várias coisas ruins começam a acontecer. Várias coisas ruins vão acontecendo na epístola de Coríntios. Inclusive, quando chega lá no partir do pão, tem os irmãos perderam o foco do que era o partir do pão. Os irmãos estavam um comendo antes, deixando outros com fome, naquela coisa toda, os mais pobres, porque o partir do pão era aquela festa do amor. E naquela festa do amor iam ricos, os irmãos pobres. Aí claro que o rico levava mais coisas. O pobre às vezes até ia sem nada. Mas aí os irmãos perderam a visão. E aí era aquela comilança antes, que aqueles que não tinham ficavam com fome. E o partir do pão em si ficava de lado para ter só
a naturalidade de cada homem, né? De cada um. E Paulo aí chega lá, ele começa, 1 Coríntios 11:23, ele vai reexplicar de novo o que é o partir do pão. E isso é uma das coisas ruins, né, que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Mas voltando aqui para o capítulo 1, estava havendo o que? Divisões e contenda. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Se eu sou de Paulo, então só vou ouvir o que Paulo fala. Se vier algum irmão de Pedro, eu não vou nem... Eu vou desfazer daquela palavra e vou até vou conspirar, né, contra isso. Não concordo, né? Não é o que a gente vê hoje em dia. A maioria das divisões começa assim: eu não concordo, não há cruz, há um problema, então eu não concordo, saio pela esquerda ou pela direita. Não há um sentar para se... Irmão, eu não concordo com isso, vamos conversar. Vamos chegar a um entendimento. A saída mais fácil é eu não concordo, então eu vou me dividir. E não contentando em me dividir, eu ainda vou contender. Sair de lá porque lá não prestava, porque tem fulano é isso, fulano é aquilo. Isso acontecia na igreja de Corinto, acontece também nos dias de hoje. Isso é algo bem notório, porque falta o quê? Falta da cruz, falta o amor. Então cada um quer fazer o que está em sua cabeça, observa mais o homem e esquece de Deus. Na verdade, situações como essa, ele nem observa a Deus, só observa o homem. Paulo é um irmão maravilhoso, ele sabe ser brando, ele sabe ser tranquilo, mas também ele sabe chegar junto e ajustar as coisas. E Paulo tem uma palavra que se relaciona bem com tais atitudes, que a gente vai ver aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 3. Muitas vezes a gente pensa que é só uma questão de simpatia, irmão. Eu sou de Paulo porque Paulo fala mais assim, eu sou de Pedro que Pedro é mais roots, mais raiz. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cristo, irmão. Eu não me meto nessas coisas, não, porque eu sou de Cristo. Eu não entro em discussão nem nada. Isso vai nos enganando. A gente acha que aquilo até é espiritualidade. Mas olha só o que Paulo fala aqui no capítulo 3. Eu, porém, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidentemente que anda segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio do qual creste. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo ele chega de uma maneira forte, ele não tem papo na língua. Porque muitas vezes a gente acha que carnalidade é só quando a gente está em algum pecado moral, em alguma situação assim. Mas não, quando você se divide com o irmão, você está sendo carnal. Quando a gente coloca o irmão em um patamar acima de Cristo, você está sendo carnal. Quando você coloca o irmão abaixo, como você fosse superior, você também está sendo carnal. Então ninguém se ganhe. E carnalidade é quem está só em adultério, quem está em algum pecado moral. Se dividir com o irmão é ser carnal. Não são minhas palavras, palavra de Paulo. Se você deixa de focar no Senhor para focar no vaso, hoje eu não vou para a reunião não, porque eu só gosto de ir quando está o irmão, compartilha. Eu tenho minhas escolhas.
Ah, fulano não vai estar lá não? Mas a gente vem para cá para ver o Senhor, não vem para ver irmão. Seja em qualquer lugar, a estrela é o Senhor. E graças a Deus, como disse, somos esse tesouro em vaso de barro. Viemos para ver o Senhor, mas quando olhamos o irmão do nosso lado, a gente vê o quê? O irmão pelo qual Cristo morreu. Ao mesmo tempo que a gente vem aqui para exaltar o Senhor, e a gente se alegra em contemplar a face dos irmãos, o qual Cristo habita. Então, no Senhor, não existe essa de colocar nenhum irmão lá em cima, nem de colocar nenhum irmão lá embaixo. No Senhor somos todos tesouros, todos vasos, no qual há um conteúdo maravilhoso dentro de nós, que é Jesus Cristo, irmão. Isso é maravilhoso. E não é só a gente aqui não. Se a gente for na China, se a gente for na Coreia, se a gente for no Japão, estiver crente, é o mesmo tesouro que cabe nele, irmão. O irmão lá dos States, ele não é melhor do que a gente. O irmão lá da Indonésia, lá de Madagascar, Trinidad e Tobago, esses países mais aí diferentes, não é melhor nem é pior do que a gente. É só um irmão, no qual há um tesouro maravilhoso que habita nele e habita em cada um de nós. Então, se dividir e colocar alguém em um patamar, e vamos dizer assim, de semideus, né? Paulo questiona aqui: eu sou de Paulo, sou de Apolo, acaso Cristo está dividido? E olha só, interessante ali que os irmãos estão falando de irmãos até abençoados, Pedro, Paulo, Apolo, mas nem por isso, nem porque foi Pedro, nem porque foi Paulo, nem que foi Apolo, você deve, eu sou de Paulo, eu sou de... Não, nem por isso. Paulo aí, quando a gente vê as escrituras, Paulo, ele se desnuda dele mesmo. Ele fala, eu não vim falar com nenhuma ostentação, que a gente vai ver mais adiante, para que você se apegue em Cristo e não em mim. Versículo 17, né? 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Todos nós sabemos que Paulo talvez seja um dos irmãos mais sábios das Escrituras. Mas ele, quando foi pregar aos Coríntios, ele tentou se esconder dessa sabedoria. Ele tentou ser o mais simples possível, para que a cruz de Cristo não fosse uma coisa vã, não fosse colocado em segundo plano. A estrela de qualquer pregação é Cristo. Nós somos apenas canais para manifestar a palavra de Deus. É o cuidado que a gente tem que ter para essas coisas não subir para a cabeça. Segundo a João, tem aquele irmão lá, Diótrefes, né? Diótrefes. Ele queria exercer uma primazia, alguma coisa mexeu com a mente daquele irmão, que ele estava barrando os irmãos que queriam chegar. É um mau exemplo na Bíblia de um irmão que queria exercer a primazia. Já Paulo não, Paulo age totalmente diferente, na humildade. Em nenhum momento Paulo se exalta. Você vê, ele disse que é o menor dos apóstolos, o pior dos pecadores, que nem mesmo deveria ser chamado de apóstolo. Mas quando ele chega para pregar para os coríntios, ele pega, se anula. Ele parecia que já estava prevendo isso, que se eu falar assim, os irmãos vão... E isso que acontecia, talvez até porque Corinto era uma cidade idólatra, né? Uma cidade que já foi anos e anos naquela idolatria, tal e tal, exaltando homens. E aí chega alguém como Paulo, eles aí... Mas Paulo pega, não eu, mas Cristo. Versículo 18. A partir aqui do versículo 18, Paulo vai começar a falar para os coríntios quem de fato tem a verdadeira sabedoria. Que a verdadeira sabedoria não é humana. A verdadeira sabedoria é divina. E essa sabedoria, irmão, habita em nós. Provérbios 8, né? Que fala da excelência da sabedoria. É 8.
Essa sabedoria é Cristo. Cristo habita em nós. A sabedoria de Deus habita em nós. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei os instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Qual é a loucura da pregação? É que nós cremos em alguém que morreu em uma cruz, em um judeu que morreu na cruz, que era o próprio Deus. É uma loucura alguém acreditar nisso. Que um dia Deus se fez em carne, veio como homem e morreu por nós. A loucura da pregação. Isso é maravilhoso. Que cada um cristão no mundo creu nessa palavra. Essa é a loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O versículo 23 fala assim: mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus, eles, vamos dizer assim, a palavra bem simples, eles não levavam a fé em Cristo. Eles viram aquele judeu ali, aquele homem ali, esse daí é o Messias. Eles esperavam que viesse aquele comandante, um Messias cheio de ostentação, como um general para destruir os opressores de Israel. Aí de repente aparece Jesus, um judeu, simples, de 33 anos, que era tão simples que na hora de os guardas reconhecer ele, precisou Judas beijar para saber quem era. Jesus não vestia nenhuma indumentária, nenhuma roupa assim para dizer aquele que é Jesus. Ele era do povo mesmo. Então os judeus achavam assim, era até vergonhoso dizer. Já pensou que as outras nações pensaram que esse aí é o nosso rei, né? Os judeus, os maiorais, se envergonhavam de Cristo. Era um escândalo para ele dizer que Jesus era o Cristo. Eles chamaram Jesus de tudo que era nome, irmão. Quando você lê no capítulo 9 do Evangelho de João, ele chama Jesus de pecador. Jesus cura o cego, né? Esse homem pecador. Como é que pode chamar Jesus? Dói até a gente ouvir isso, né? A gente que é cristão hoje, né? Como é que pode chamar Jesus de pecador? Em Mateus lá, ele chama ele de enganador. Como é? Embusteiro, né? Embusteiro é enganador. Vou até falar uma palavra mais popular aqui, mais deixa quieto. Essa era a visão que as pessoas tinham de Jesus Cristo. O Rei da Glória estava ali, mas os olhos deles não viam, os ouvidos deles não conseguiam ver ou ouvir, e nem o coração se amolecia para crer naquele Senhor maravilhoso que estava ali, simples, entre os pobres, entre os pescadores. Eles não conseguiam ver. Jesus caminhou durante muito tempo ali, era para eles ver, irmão. Jesus fez vários milagres na frente deles, mas eles não queriam ver. Vamos ler alguns exemplos aqui da caminhada de Jesus aqui nessa terra e vamos ver algumas reações dos judeus. Queria começar com João 1. Quando ele já era no início no início do ministério do Senhor, foi quando ele ainda estava já buscando, vamos dizer assim, os seus apóstolos.
João 1,43. Quando Filipe apresentou Jesus a Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se refere os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar e disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crê, pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Filipe foi apresentar Jesus a Natanael. Natanael tomou logo como surpresa de onde Jesus vinha. Hoje de Nazaré vinha alguma coisa boa. Segundo estava lendo que Nazaré era uma cidade mesmo sem prestígio. Ninguém tinha esperança que vinha alguma coisa boa, não. Aí talvez Natanael falou isso, nem que seja preconceito. Foi a questão que de fato não vinha nada boa de Nazaré, né? Até aquele momento. Porque agora apareceu Jesus, o Todo-Poderoso, para surpreender Natanael. Até ali não tinha visto nada bom de Nazaré. Agora aparece o Senhor dos Senhores, Natanael. Essa foi a primeira surpresa de Natanael, né, de que o anúncio de que o Messias estava vindo de Nazaré. A segunda, versículo 47, né, Jesus fala para ele: então viu Jesus aproximar e disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael aí tomou um susto. Vem cá, você me conhece da onde, velho? Você me conhece da onde? Aí Jesus fala para ele, versículo, né? Vamos ler o 48. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmão, aqui Jesus não tinha feito nenhum milagre. Primeiro milagre você vai ver logo depois, capítulo 2, primeiro milagre de Jesus. Mas aqui Jesus não tinha ressuscitado mortos, Jesus não tinha multiplicado pães, Jesus não tinha curado doentes. Com algumas palavras, Jesus convenceu Natanael de que ele era o Messias. Não falou muito. Jesus só fez falar: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Fez aquele homem cair por terra, irmão. Fez aquele homem, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque disse que vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas que esta verá. A partir dali, de fato, Natanael vai ver maiores coisas do que aquela. Mas naquele momento, só bastou essa palavra, irmão. E convenceu o coração daquele homem que a princípio se surpreendeu porque Jesus tinha vindo de Nazaré. Essa atitude aqui de Natanael era a atitude que se esperava de todos os israelitas, irmão.
A princípio, o novo nos assusta. Mas depois você, quando vê que aquele novo tem um propósito, você vai e abraça. Natanael, graças a Deus, foi convencido com a simples palavra do Senhor. Eu te vi antes de Filipe te falar comigo, quando você ainda estava debaixo da figueira. Eu não sei, talvez esse debaixo da figueira tivesse um significado enorme para Natanael, a ponto de ele, mestre, tu és de fato o Filho de Deus. Mas era isso que se esperava de todo israelita, irmão. A Bíblia diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio com tudo o que Jesus vai fazer da agora em diante, os milagres. Não era para ter dúvida de que de fato ele era o Messias. Essa foi a reação de Natanael. Mas nem sempre foi assim. Aliás, a gente sabe que não vai ser assim da agora em diante. Da agora em diante, Jesus vai sofrer. Alguns apóstolos vão crer, algumas pessoas vão crer, mas os que se dizem verdadeiros israelitas, os maiorais da lei de Israel, vai perseguir Jesus. Jesus, de fato, ele teve 3 anos que ele não teve uma vida fácil. Ele foi perseguido, ele foi injustiçado, chamaram ele de louco, os próprios parentes chamaram Jesus de louco, Diz que estava fora de si, mas ele tinha um propósito, ele não desistiu jamais. Versículo 51 fala: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus, o Filho do Homem. Vamos para Mateus 26. Ele vai falar uma palavra semelhante a essa, a outros judeus, e vamos ver que a reação daqueles judeus não vão ser a mesma reação de Natanael. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se um sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: ele é réu de morte. Então cuspiram no rosto e davam murro. E todos os esbofetavam, dizendo: profetiza, ó Cristo. Quem te bateu? Veja, Natanael era um judeu. Esse daqui também era um judeu. Jesus falou para Natanael: tu és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Esses aqui, eles se achavam verdadeiros israelitas. Eles se achavam pessoas que sem dolo. A mesma palavra que Jesus falou para Natanael, palavra semelhante, falou para eles. Versículo 64, Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aqueles homens estavam buscando a verdade, querendo que Jesus falasse a verdade segundo o que eles achavam. Quando Jesus disse a verdade,
Eles fizeram tudo aquilo, irmão, eles se escandalizaram, rasgaram suas vestes. E para pior, que eu acho até triste, assim, deram murro em Jesus, espancaram Jesus. Veja, a reação de Natanael foi se prostrar diante do Senhor. A ação desses homens foi agredir, bater em Jesus, porque Jesus disse: é verdade. Vocês verão ser abertos e ver, o Filho do Homem vai voltar. Eles agrediram o Senhor. A atitude de Natanael era que a atitude de todo israelita deveria ter. Esses homens aqui se diziam maiorais, conhecedores da lei, se envergonharam do Senhor. E isso é algo assim triste, porque o tempo todo Jesus estava ali, ó, dando testemunho. E tem mais, como eu falei no início, quando Jesus apareceu para Natanael, ele não tinha feito, irmão, nenhum milagre. Mas aqui já era o final do ministério de Jesus. Jesus não tinha feito não só um, nem dois, não. Quando a gente lê João, diz que todas as coisas, se Jesus fizesse, fosse escrita, não haveria livros no mundo. Aquele período ali de 3 anos, Jesus fez tudo isso. E esses homens aqui, esses doutores da lei, os que não presenciaram, pelo menos viram, ouviram dizer que Jesus tinha feito tudo isso. Mas não bastaram para ele. Os olhos deles não queriam ver. Os ouvidos deles não queriam ouvir, nem o coração deles queriam amolecer para crer que diante dele ali estava o Senhor da glória, o Senhor dos senhores. João capítulo 12. Não, é 12 mesmo. Desculpa. 12:37. Amém? E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para assim cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com os corações, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o problema: amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mesmo aqueles que creram ali não queriam falar, porque estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu também estou crendo em Jesus. Mas não há desculpa. Mais uma vez eu falo, Jesus estava ali fazendo milagres. Não havia como esconder. Mas eles queriam ocultar aquilo. De qualquer forma, eles não queriam que as pessoas vissem. Eles tinham medo de perder o status ali entre os romanos. Eles abraçaram aquilo ao ponto, tudo que os judeus estavam esperando é que o Messias chegasse. Mas o Messias chegou, mas não foi o Messias que convinha a ele. Ele estava tão misturado com a ostentação romana, com aquilo: eu quero um rei que chegue para combater, para destruir os nossos opressores. Chega Jesus em humildade, querendo destruir algo bem maior do que os opressores romanos, querendo destruir no coração não só dos judeus, mas toda a humanidade, a opressão do inimigo. Mas eles não perceberam, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por essa e outras coisas, irmãos, que Jesus, de fato, como eles falavam, era um escândalo, era vergonhoso. O que as nações vão pensar?
tendo um Deus como Jesus. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus... Vamos ler Lucas capítulo 4. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração e vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura, o que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saiu dos lábios, e perguntaram: não é este o filho de José? As profecias estavam se cumprindo ali na frente daquelas pessoas. Jesus lê a passagem e diz: hoje está se cumprindo isso. Mas o coração deles estava fechado, eles não viram isso, né? Fala aqui, se maravilhavam, mas se a gente ler nos outros evangelhos, se maravilhavam aqui, se escandalizavam. Eles tomaram, foi um susto. Até nesse aí, que é esse daí? Se maravilhavam nesse sentido, né? Esse aí não é o filho de José? Quem é esse aí, rapaz, que chega para dizer, né? O coração dessas pessoas estava ali, estava tudo de cara, na cara deles. Jesus não estava nada oculto, não, mas eles não enxergavam isso, irmão. Os olhos deles estavam cegos, não enxergavam. Versículo 23, disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-ei o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, fazes também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo, muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Serepta e de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram na cidade e levaram até acima do monte sobre o qual estava edificada, para de lá precipitar debaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Toda vez que Jesus falava uma coisa relacionada a ele, que se cumpria as escrituras, dizendo realmente quem ele era, os maiorais ali dos judeus queriam matar Jesus. Eles não se conformavam em ver em Jesus o Senhor dos senhores. Não sei porquê, a gente sabe que é por causa do pecado, né? Mas eles tinham vergonha, aquele ojeriza de Jesus falar. Eles não se conformavam em Jesus dizer que era Deus. Jesus dizia que as profecias estavam se cumprindo. Eles estavam querendo matar. Olha que situação, levou Jesus para um monte para lançar Jesus de lá, para matar. Jesus passou pelo meio, né? É até algo sobrenatural, porque uma multidão leva você para um monte para jogar, e você passa pelo meio. Você vê que ali não deixa de ser também um sinal. Então, até aqui, irmão, tudo que a gente viu é isso. Jesus era escândalo. Era um escândalo para os judeus. Os judeus se escandalizaram o tempo todo com Jesus. Todo o ministério de Jesus foi um ministério de escândalo. Sempre ele querendo abafar.
Eles querendo abafar. Quando a gente lê o capítulo 9 eu não vou ler o capítulo 9 de João, que para mim é um versículo, é um capítulo talvez um dos mais engraçados da Bíblia, pelo aquele jogo de empurra, né? Quem te curou, tal e tal, você é pecador, vai perguntar aos pais. Os cidadãos eram tão incrédulos que eles foram perguntar aos pais do rapaz que foi cego se era cego mesmo. Que teimosia daqueles homens. E tem uma parte até engraçada que eu estou até ouvindo o irmão pregar essa semana, que ele chega para Jesus: dá glória a Deus que esse homem é pecador. Aí o cego olha assim: se é pecador, não sei, eu sei que eu era cego e estou vendo. Eles queriam ridicularizar Jesus, mas eles passavam pelo ridículo, irmão. Porque os olhos deles não queriam ver, os ouvidos não queriam ouvir, nem o coração deles queriam crer que diante dele estava o Senhor da glória, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele era escândalo para os judeus, mas também ele era o quê? Loucura para os gregos ou para os gentios. Mateus capítulo 2. Jesus era loucura para os gregos, né? Porque os cristãos dizendo que queria os judeus dizendo que criam em Jesus, os gregos tomavam até um susto. Você crê, seu Deus é Jesus, aquele que foi crucificado, é aquele que foi crucificado. Os gregos acostumados com seus panteões lá de Deus, né? Apolo, Hércules, aqueles deuses todos, e os gregos, e o Deus dos cristãos era Jesus, um morto. Na visão dos gentios, dos gregos, os cristãos criam em um morto. Mas no início, logo quando foi anunciado que vinha um rei para Israel, os gentios se balançou. No caso, era o tempo do rei Herodes. Mateus 2:1. Tendo nascido em Belém, da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Quando Herodes ouviu dizer que vinha um rei, ele se assustou. Ele era rei da Judéia e agora os judeus estão falando que vem um rei. Ele se assustou porque a ideia que os judeus sempre pregou, que vinha um rei cheio de ostentação, um rei todo poderoso. Se esse rei de fato viesse, não só ia tomar o lugar dele de rei ali da Judéia, como ia destruir, ia dizimar ele, porque o rei que os judeus falavam era esse rei que vinha, né? Cheio de ostentação, todo poderoso. Então Herodes ali se balançou, aí ele chega para os judeus, ele chega para os reis, os magos, e pergunta, versículo 2, e perguntou, versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam ele, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: és tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão qual o tempo que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai, para que eu também possa adorá-lo. Os irmãos acreditam que Herodes estava com esse interesse mesmo de adorar
ao Senhor, você vê o estratagema dele, né? Vai lá, diga onde ele está, que aí eu também posso te adorar, né? Vai ser o rei de Israel. Só que graças a Deus o Espírito Santo fala lá para os reis vão por outro caminho, para encurtar aqui o texto. E depois também o Espírito Santo vai falar também com Maria e com José: não volte para a Judeia, porque Herodes quer matar. Isso aqui está no texto. E eles aí vão para o Egito. Aí, irmão, Herodes toma uma das decisões mais assim macabras, vamos dizer assim, da Bíblia. Aquele homem com temor de um rei que vinha, com temor, e a maldade também, a questão também dele a se achar como rei ali. Se viesse o rei desse rei, o tal rei dos judeus, ia tirar aqueles privilégios deles. Ele toma uma decisão, de fato, uma das mais horríveis da Bíblia, né? Versículo 16, 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo pelo qual com precisão informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existe. Você vê o amor, a prepotência de um homem para se manter no topo. Ele foi capaz de dizimar uma geração de crianças, porque ele achou que talvez de uma daquelas crianças, viria um rei que ia tomar o lugar dele. Ainda que viesse um rei, Herodes já era uma pessoa de idade, ia nascer uma pessoa, esse reinado, daqui que ele fosse ser rei, ia ser adulto. Talvez ele se achasse que ia ficar um rei, ia ser um rei de forma perpétua. E só de saber que vinha nascer um rei para tomar o lugar dele, ele tomou aquela atitude, uma atitude horrível, uma atitude covarde, né? E uma atitude macabra. E aí, graças a Deus, o Espírito Santo fala também com Maria. Depois de um tempo, o tempo passa. Versículo 19. Vamos ler só esse pedacinho. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram porque atentavam contra a vida do menino. Depois e tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se das regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Aqui já explica tudo, porque lá Jesus vinha de Nazaré, né? Tudo é Jesus que o Senhor costura a história. Então, quando Jesus foi anunciado pela primeira vez, os gentios, nem no início, logo na pessoa de Herodes, ele não achava que era loucura, não. Ele teve foi medo. Abalou as estruturas dele ao ponto dele cometer, né, esse homicídio, todo aquele homicídio. Mas aí o tempo vai passando, Jesus aqui vai para Nazaré, e a gente sabe que durante todo aquele período da infância e juventude, a gente não sabe poucas coisas sobre Jesus. Só tem aquela passagem lá que ele está no templo aos 12 anos, mas depois Jesus se oculta, a gente não sabe. Claro que ele estava lá com os pais dele. Tanto que o texto que a gente leu, as pessoas disseram: não é esse o filho de José, de Maria? Jesus estava lá como criança, brincando. Jesus estava lá ajudando os pais, estava lá na carpintaria, né, de José, aprendendo. Mas a Bíblia aí, ela oculta isso da gente.
da gente, mas infelizmente tem muitos aí sabedores desse mundo que quer diz muitas coisas a respeito desse período, né? Mas Jesus não quis se mostrar nesse período. O tempo passa e quando Jesus novamente vai aparecer diante de Herodes, já não esse Herodes, né? Já outro Herodes, que esse Herodes morre. Mateus 26. Mateus 26, um momentinho. Só um momentinho, irmão. Mateus 26, 59. Não, desculpe. Lucas 23, de 1 a 12. Quando a primeira vez que Jesus foi anunciado, Herodes ficou com medo e fez aquilo tudo. Mas passado o tempo, Jesus ali no ministério dele, os judeus sempre desfazendo, levando Jesus como, de fato, como piada. Aí o que chegava lá no palácio já não era que tinha um rei de Israel. Chegava que tinha lá uma pessoa se dizendo rei de Israel, fazendo milagres. Aí Herodes já não estava tão preocupado, que ali era problema dos judeus, com vocês aí, essa questão, resolva esse problema. Quem estava preocupado com essas questões aí foi os judeus, querendo cada vez mais sucumbir à pessoa do Senhor Jesus. Quando chega diante de Herodes, Jesus chega como alguém que despertava o quê? Curiosidade da parte de Herodes. Já não era temor. Ele queria saber quem era esse tal que estava aí agitando Israel. Vamos ler do 23 em diante. Lucas 23, 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilato. E ali passaram a acusar, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ele ser Cristo o Rei. Jesus estava falando alguma mentira, irmão? Mas eles não se conformavam com isso. Eu não quero esse rei. Os judeus não queriam aquele rei. Mas graças a Deus eles não quiseram e nós o aceitamos, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos nós que o receberam deram poder ser chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 3. Então lhe perguntou Pilato: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilato ouvindo isto, perguntou que aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo Jesus sobremaneira, se alegrou. Você lembra lá do primeiro Herodes? Se espantou, porque ele tinha medo. Agora ele se alegrou, porque ele estava curioso para saber quem é esse judeu, quem era esse Jesus. A firmeza que os reis lá falaram para aquele Herodes, o grande, era o Herodes, o grande, né, o primeiro Herodes, foi tanta que abalou mesmo Herodes. Já aqui não, como chegava ao ouvido de Herodes sobre Jesus, já chegava da mesma forma que os judeus achavam Jesus. É um embusteiro, um mentiroso, ele faz alguns milagres, ele engana. Aí Herodes
Olha a arte de Herodes aqui. Se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, tendo ouvido falar a seu respeito. Esperava vê-lo fazer também algum sinal. Ou seja, Jesus agora virou mágico. Né? Tira aí, Jesus, um coelhinho da cartola para eu ver. Era a atitude desse Herodes, era uma atitude cínica. Já tratando com cinismo. É o rei dos judeus aí, né? Tratando com cinismo. De muitos modos interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes os acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fez vesti-lo um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos se reconciliou, Herodes se reconciliou com Pilatos, pois antes viviam em inimizade. Naquele momento Jesus serviu até de moeda política. Os dois não se falavam, então agora se falou por essa questão. Mas você vê, trataram Jesus assim, com total... já não valia mais nada. Botaram um manto, né, o rei dos judeus? Botaram um manto em Jesus. Por isso, para o judeu, para o gentio, é loucura. É um escândalo crer em Jesus, mas para o gentio é loucura. Esse é seu rei? Isaías disse que olhava para ele e não via nenhuma aparência. Jesus não parecia assim. Jesus não tinha nenhuma pompa. A gente às vezes quando vê... nossa lembrança de Jesus é os quadros que a gente vê, né? Jesus barbeado assim, né? Jesus, né? A gente vê aquele Jesus barbeado, aquela coisa assim. Não, Jesus era do povo, né? Eu não creio que Jesus tinha essa aparência tão... Ele era do povo, não dava... O que exalava dele, o que tinha nele de aparência, sim, era a sua presença. Onde Jesus chegava, as pessoas se quedavam, né? Maria ficou lá se quedando diante de Jesus, ó. Marta fazendo as coisas, e Maria percebeu a coisa certa, né? Estava lá, ó, diante daquele Deus maravilhoso. Eu queria voltar no tempo para ver Jesus assim, se eu pudesse dizer assim, ó, ser arrebatado, né? Seria tão bom ver o mestre, abraçar Jesus. No futuro a gente vai ter, mas a gente às vezes, né? Aquele negócio, poxa, eu queria um dia ver o Senhor, ia ser tão bom. Eu queria, mas eu sei que os irmãos, acho que eu ia ter que entrar na fila aqui com os irmãos. Então era isso, né? Jesus era loucura para os gentios, assim como também era escândalo para os judeus. A atitude dos judeus era tão anti-Jesus que quando Jesus morre, olha a estratégia que eles fazem. Mateus 27. Mateus 27, 62. Eles tinham que abafar, eles perseguiram Jesus toda a sua vida. Agora também eles vão ter que perseguir Jesus na sua ressurreição. Eles querem abafar, ninguém vai saber. Os olhos deles não queriam ver, mesmo que vissem, mas os olhos deles não queriam ver. Jesus 27, 62. Mateus 27, 62. No dia seguinte, o dia depois da preparação, reuniram os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-se que aquele, olha só o termo, embusteiro é a mesma coisa que enganador. Lembra-se que aquele embusteiro, enquanto vivia, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem
e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse Pilato: aí tende uma escota, ide guardar o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escota. Esse povo, irmão, era um povo cruel. Eles não se conformaram em perseguir Jesus, em matracar, vamos dizer assim, Jesus a vida inteira, em querer ocultar. Agora Jesus morre. Se eles não criam que era o Senhor, por que essa preocupação tanta de tampar a pedra lá? É porque essa preocupação de fechar, ainda selar com o selo de Roma, porque quem mexesse ali estava mexendo com Roma. Vai selar. Eles tinham essa preocupação tremenda, eles não só se conformavam em perseguir durante a vida, mas agora quer perseguir também durante a sua ressurreição. Mateus 1, Mateus 28, 1. Eu não vou ler o texto todo não, porque está grande, já tá, a hora se passa. Versículo 11, 28, 11. Quando as mulheres foram até a sepultura, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando que dissessem: vieram de noite os discípulos e eles roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos para pô-los em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como que estavam instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, Jesus ressuscitou, mas os judeus, tão simpáticos, ainda fizeram esse favor de ir lá, pagar os soldados, armou toda aquela pantomima ali, aquele todo teatro, e diz: olha, só fique frio, se o governador não vai saber de nada disso. Mas foram os apóstolos, os discípulos que chegou e roubou o corpo do Senhor. Ela diz que essa versão vem até o dia de hoje. Se essa versão vem até o dia de hoje, ele falou naquela época, entre os judeus, essa versão também foi lá para os ouvidos dos gentios. Se os judeus, imagina os gentios, a ideia era que as pessoas, que os cristãos estavam crendo em alguém morto. Por isso que era loucura crer. O judeu chegava assim, o gentio chegava para um cristão: quem é seu Deus? Jesus Cristo? Era motivo de piada. Para terminar, só para você ver, para terminar, está na hora aqui. Atos 25. Só terminando. Atos 25, 19. Quando Paulo estava preso lá, esperando ir para César, aí o rei Agripa queria saber quais eram as acusações sobre Paulo. Olha o que o versículo 19 ele fala, só para resumir, o que os judeus faziam, falava sobre o que os gentios achavam. Que Festo está falando aqui para Agripa. Não, eles traziam, versículo 19, traziam contra eles algumas acusações referentes à própria religião. Contra ele, eu falo acusações contra Paulo, né? Traziam contra ele algumas acusações da sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Entendeu por que os gentios achavam que era loucura? Porque o que corriam é que os cristãos adoravam a certo morto, né? A certo morto. Por isso que é loucura. É por isso que nós somos os loucos de Deus.
Nós somos os loucos de Deus. Nós fomos pegos pela loucura da pregação, irmão. E a gente não deve se envergonhar disso. E nosso Deus, Jesus, não está morto, não. Ele está vivo. E ainda aqui mesmo no capítulo 26, Paulo começa a dar o testemunho dele, aqui já o rei Agripa, e começa a falar tudo o que aconteceu. Eu não vou ler por causa do tempo, os irmãos quiserem ler. Sei que ele fala, Paulo testemunho, fala que viu o Senhor, e aí no final, versículo 24, depois que Paulo dá todo o testemunho dele, ele fala, dizendo estas coisas, em sua defesa, dizendo essas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? Há muitas letras se fazem delirar. Paulo era louco porque pregava Jesus Cristo. Na visão dele, um Deus morto. Há muitas letras, na visão dele, fazia Paulo delirar. Eu vou terminar por aqui, irmão. Mas a Bíblia fala o quê? Que nenhuma profecia vem de particular elucidação. Então é isso. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, ele é o quê? Poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, compartilharmos a sua palavra. E que nós possamos aprender que somos apenas tesouro em vaso de barro. Que possamos ser sensíveis ao falar do Senhor. Para que quando o Senhor se manifestar a nós, em qualquer momento, nós possamos de fato ver com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos e quebrantar nosso coração, para que de fato possamos ver o Senhor da glória. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Aleluia.